Fala galera, mais um episódio do Gripcast. Hoje num lugar maravilhoso igual esse aqui, ó, tomando um cafezinho, água gelada, com um amigo que o Jiu-Jitsu me deu, por intermédio de um outro amigo, Sandrei Silva. Uma história magnífica que eu conheci, que eu aprendi a admirar, e conhecendo a pessoa eu estou admirando mais ainda. Então, Nossa. Mestre Leonardo Rodrigues, Ligeirinho. Então, mestre, obrigado pela oportunidade. Satisfação de estar aqui no teu podcast. Tirar um tempo do seu passeio com a sua família para estar aqui comigo. Vambora. Agradecer a pousada Vista Grega, o Vitor, que abriu esse espaço pra gente. Esse lugar maravilhoso aqui em Arraial do Cabo, que é um paraíso, dispensa comentários. Irmão, obrigado aí pela força. Vocês vindo para Arraial do Cabo procurando um lugar para ficar de qualidade, tá aqui, ó. Essa vista maravilhosa nessa cidade maravilhosa. Tá bom? Então, mestre, aqui é pra gente contar um pouquinho da sua história, ver o que o Jiu-Jitsu fez na sua vida, quem é o Ligeirinho, né? Mostrar para essa nova geração o que o Jiu-Jitsu fez na vida do senhor e o que o Jiu-Jitsu pode fazer. É como eu sempre falo, o Jiu-Jitsu é uma ferramenta de transformação, transformou a minha vida, transformou a vida do meu filho, e ele hoje se tornou uma profissão, né? Ela abriu as portas para muita gente e o senhor é prova disso, tá? Para quem não sabe, o mestre Ligeirinho hoje mora no Catar, é professor de Jiu-Jitsu do Exército Qatari, é um cara que tem muita bagagem, primeiro professor do Davi Ramos. Isso. E é isso. Quem é o Ligeirinho? Da onde veio o Leandro antes do professor, antes do Jiu-Jitsu? Da onde veio? Da onde veio? O Ligeirinho, o apelido, ele foi posto pelo meu primeiro professor, um dos meus primeiros professores. Eu comecei no projeto social, que na época era de um vereador Jorge Leite, e ele tinha vários núcleos, e o meu mestre Casquinha era o responsável, mas os professores ali do dia a dia que dava as aulas e se locomovia por núcleo era o Fabiano Gaudi, pai do Patrick Gaudi, e o Anderson Dinassi. Eu comecei nesse projeto, na verdade foi um convite e incentivo, né? Uhum. De um amigo meu chamado Fernando e a minha esposa que se chama Ludmila. E através desse convite eu fui fazer uma aula experimental, mas sendo que na época eu não queria o jiu-jitsu como arte marcial, eu queria outra coisa que agregasse, porque eu brigava aqueles bailes da antiga, né, lá do A e lá do B, né? baile de corredor. Então eu procurava a parte de strike, não a parte de grappling ali, o chão, né, o jiu-jitsu. Então fiz a primeira aula nesse projeto. Na época era uma academia de judô chamada Academia Campanella, do mestre Mário Campanella. E na primeira aula eu confesso, homem, eu apanhei muito. Uhum. Eu apanhei muito. E na segunda aula eu apanhei de novo, na terceira aula eu já estava apaixonado pelo jiu-jitsu. Então esse foi o início no jiu-jitsu. Eu tenho muita história para contar aqui e a galera vai gostar muito. O senhor veio de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, ali no Complexo do Lins, né? Isso. E aí começou a treinar ali e foi a porta para o senhor conhecer o mundo, né, mestre? Verdade. Lutou, tem vários títulos, campeão brasileiro, campeão europeu, campeão de tanta coisa. Lutou MMA e o jiu-jitsu foi a porta, né? Verdade. Né? O jiu-jitsu, ele me deu uma visão que já na época eu era eu comecei faixa branca, mas por ser mais antigo e sempre estar buscando melhoria no jiu-jitsu, porque eu acabei me doando 100% ao jiu-jitsu, porque eu vi o jiu-jitsu como uma ferramenta, né, ali de mudança de vida, né? Papai do céu botou o jiu-jitsu na minha vida para me mostrar que através daquela ferramenta ali eu poderia ser diferente das pessoas que eu conheço dentro da comunidade. Porque sabe como é que é a comunidade? Você acorda, às vezes tem uma coisa errada na porta da tua casa, tu anda mais para frente, tem uma pessoa te chamando para fazer coisas que não são legal. Então o jiu-jitsu, ele brindou minha mente, entendeu?
para mim trocar um pouquinho a chave, entendeu? Acho que quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, Papai do Céu botou esse esporte lindo na minha vida para me enxergar que eu poderia viver daquele esporte Te ali. deu referências, né, mestre? Que eu digo assim, eu tive conversando com outro amigo há pouco tempo, e a gente falando sobre comportamento da criança, de comunidade, ou as mazelas, né, de uma comunidade. Mas é a realidade deles, né? Assim, as referências deles nem sempre são as melhores. E pelo pai e a mãe ter que trabalhar muito, às vezes eles ficam à mercê desse tipo de coisa. Exato, sozinho dentro de casa, né? E aí sai para jogar uma bola, soltar uma pipa, aí vê ali um garotão com a roupa melhorzinha, com um tênis melhor, ele começa a ter aquele pessoal como referência. Mas pessoas como o senhor, como o Jonathan Gomes, Jansen Gomes, Fernando Tererê, Alan Finfou, Exato. tantos Só outros, fera. tantos outros que se tornaram referência. Eu tenho certeza que tem garotos na comunidade onde o senhor cresceu, que hoje eles falam assim, poxa, tem outro caminho, né? Porque a gente, a criançada no Brasil, só viu o futebol. Mas tem outro caminho, pô, eu não preciso ser bandido. Exatamente. Eu não preciso me envolver com tráfico. Olha só o mestre Ligeirinho. Tá rodando o mundo. O senhor já foi para o Caribe, México, Estados Unidos, hoje está no Oriente Médio, tudo graças ao jiu-jitsu. Exatamente. Né? E essas crianças olham o senhor hoje e falam assim, poxa, eu tenho uma referência a seguir, né? Quanto esses projetos sociais não salvam, né? Eu falo muito sobre a minha cidade. Nós estamos com muitas comunidades carentes, não ao nível do Rio de Janeiro, mas se o poder público investisse, quantas crianças a gente ia salvar? Muita, Né? muita criança. Quantos profissionais nós não formaríamos? Exatamente. Né? Eu estava conversando com o senhor no carro agora, se o senhor não tivesse contado jiu-jitsu, o que o senhor está fazendo da vida hoje? Não que não fosse uma pessoa digna, não é isso. Mas o jiu-jitsu lhe deu a oportunidade de conhecer um mundo que o senhor nunca conheceria. Exatamente. Né? E sem gastar um centavo. Um centavo. Então, vamos lá, vamos começar então agora, ô Romulo. Quando eu peguei a faixa azul, eu era o tipo de pessoa que era o primeiro a chegar na academia, o último a sair. E eu tinha um caderno que parecia até uma receita de bolo. Tudo que era passado nas aulas, eu anotava tudo para depois, quando acabava a aula, eu fazia perguntas, porque eu queria aprender o jiu-jitsu o mais rápido que eu pudesse. E então, através dessa dedicação, eu comecei a treinar muito e comecei a me destacar nas competições. E eu lembro que quando eu comecei a dar aula no prédio onde morava o pai do Patrick Gaudi, o Fabiano Gaudi, que era meu professor, ele já dava aula no pré, ele botava umas placas de tatame e eu, por ser faixa azul já, ser graduado faixa azul, e faixa branca eu já ajudava porque eu era um aluno muito dedicado, eu já dava as aulas também junto com ele, nesses núcleos. E também dava aula nesse apartamento onde ele morava. Então, nessas aulas que eu dava para as crianças, eu tinha uma aluna que o pai dela, o irmão dela, é dono de um escritório de advocacia. E na época, por treinar só jiu-jitsu, não tinha, naquela época lá, não tinha muito retorno financeiro. Então você tinha que fazer algo para você conseguir fazer um dinheirinho ali para você poder ajudar em casa, botar o pão na mesa. Então comecei a trabalhar no escritório de advocacia e com o irmão dessa aluna. E o que acontece? Ele, por saber que eu já treinava muito, eu era muito dedicado e tinha bom resultado nas competições, eu tinha alguns horários flexíveis, que era tipo 3 vezes na semana, ele me deixava chegar mais tarde no trabalho para mim poder fazer a minha preparação física. E de lá eu tomava banho, tomava café, que eu tinha um patrocínio da academia, e ia trabalhar. E numa dessas idas para o trabalho de manhã, eu cheguei no trabalho, ligaram para o trabalho pedindo para mim retornar para casa. O meu irmão era envolvido com tráfico de droga.
me ligaram, hoje em dia até minha comadre, né, ela ligou pro trabalho e falou, Leonardo, vem para casa correndo porque a sua família precisa de você. Eu voltei correndo. Aí já vem, agora é pesada. Não sei se você sabe, ali lá no Rio de Janeiro tem a Grajaú Jacarepaguá, Sim. né? Sim. Quando você está subindo a Grajaú Jacarepaguá, tu passa da cabine de polícia, vem a primeira passarela, né? Que são várias passarelas, né? Sim. Aí do lado é o Morro do Encontro. Eu morava ali com meus avós. Quando eu estou subindo essa passarela, tá descendo um rapaz. E esse rapaz passa perto de mim e fala assim, lá eles me chamam de Ná. Ná, houve a invasão de outra facção na comunidade e essa facção rival matou teu irmão e teu irmão está lá do outro lado morto. Eu subi para casa, falei com meus parentes e fui lá do outro lado para poder vê-lo. E quando eu entrei no beco, ele estava lá no beco, estirado, eu tentando tirar uma das balas que estava no pescoço dele. E um policial falou, você não pode meter a mão aí porque a perícia não chegou. E me afastou do corpo e eu sair do beco e encontrei o compadre dele. E o compadre dele me falou, cara, eu estava ontem à noite com ele, conversando, chamaram ele no beco. Quando ele entrou no beco, começou o tiroteio e eu corri e entrei na casa da minha namorada. E quando eu acabei de falar com ele, eu fui mais para frente e mais para frente eu encontro outro rapaz. E esse outro rapaz chega e fala para mim, Ná, eu queria te falar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém. Aí eu falei, não, pode falar, cara. Ele, então, o rapaz que matou teu irmão foi esse. E esse rapaz que matou meu irmão foi o mesmo rapaz que eu encontrei passando a passarela, o que passou por mim. Que avisou. Que avisou que tinha tido invasão no morro de outra facção e meu irmão faleceu, mas sendo que foi ele. Então, e isso, na época, eu já estava inscrito no Mundial, já estava com vários apoios que estavam arcando com tudo, inscrição, alimentação, uma alimentação, na época eu já me comportava como um profissional da luta, porque eu via o jiu-jitsu como uma válvula de escape ali da comunidade. Eu saí um pouco da comunidade, da realidade da comunidade e crescia no esporte. E minha cabeça ficou muito atordoada, entendeu? Por quê? Era perca de peso, era o treinamento, era meu irmão que faleceu, o pai do meu mestre se suicidou, isso tudo no mesmo mês. O pai do meu mestre se suicidou e houve o enterro dele. Eu na Grajaú Jacarepaguá, num ponto de ônibus para subir a serra. E quem tá vindo, Romo? Esse mesmo rapaz. Então assim, ficou tipo o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Cara, joga ele daqui de cima, que era uma coisa muito alta, a Grajaú Jacarepaguá. Ali ali embaixo é tipo um abismo, né? Ali embaixo o complexo do Lins ali E um anjinho falando, cara, você não é igual, você é diferente. Você pode ser exemplo para sua comunidade, para as crianças, para a nova geração. Você agora faça a sua escolha. Ou ser igual a ele e parar numa cadeia, ou ser um exemplo de pessoa, entendeu? E mostrar que você, mesmo você vindo da comunidade, você pode mudar de vida, ou você escolhe em fazer a justiça com as suas próprias mãos. Então, quando ele veio passando, ele falou, e aí, Ná, tudo bom? Eu apertei a mão dele e falei, tudo bom. E deixei ele seguir. Dali, Deus já estava me mostrando que o processo que ele estava me preparando
para mim me tornar o que eu sou hoje. Quem é o Ligeirinho hoje? Quem é o Leonardo Rodrigues hoje? Então ali foi um momento muito difícil, porque perder alguém da sua família e você tá cara a cara com a pessoa que assassinou alguém da sua família é uma coisa muito difícil. Sim. Então, e logo em seguida tinha um campeonato mundial. Então, como a cabeça de uma pessoa, morador de comunidade, que perdeu um irmão, cumprimentar o cara que assassinou teu irmão e 3 semanas depois ter o campeonato mundial pela frente, então a cabeça não estava 100%. Mas desde novo eu sempre fui muito profissional. Muito profissional. Eu não bebo refrigerante desde faixa azul. Para tu ver o nível já que eu tinha, né? Que eu enxerguei que eu podia mudar de vida através desse esporte lindo. Ver o campeonato mundial, essas pessoas me apoiando, meu irmão e meu mestre, pai do meu mestre, ele se assassinou, né, o pai do mestre Casquinha. Uhum. E eu com esse compromisso grande, eu resolvi lutar. Eu já estava inscrito, tinha as pessoas que estavam me apoiando e tal, eu resolvi lutar. No dia, Rominho, eu fiz 7 lutas. E eu, por ter aquele leão faminto dentro de mim, porque eu tinha passado por uma situação que eu não pude finalizar, né? Vou dar essa palavra, finalizar ali, que foi o rapaz que assassinou o meu irmão. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse campeonato como se fosse um leão querendo devorar todo mundo. Eu finalizei as 6 lutas e na final fiz a final com o Bruno Frasato. E eu, por também querer finalizar, eu tentei finalizar, ele saiu e me ganhou por ponto e no final acabei com uma botinha nele, eu estalei o pé dele, aí acabou a luta, ele falou pra mim, pro meu mestre, o mestre Casquinha, eu só não bati porque era a final de um mundial, senão eu tinha batido. Então, a minha história começou através desses processos, entendeu? O processo perca do irmão, apoio zero, eu tive que correr atrás. Na época, como faixa azul, eu já fazia acontecer, eu já tinha uma visão lá na frente. Eu tenho até hoje, Rominho, eu tenho um book de todas as matérias que saía. Eu li a matéria da Tatame. Entendeu? Tatame, Grace, Jornal Povo, lembra do Jornal Povo? Lembro. Que o pessoal falava, pô, se eu comprar esse jornal aí, espremer, torcer, sai sangue. Entendeu? Eu já tinha matérias nesse jornal e outras matérias. Já guardava foto e tudo, fazia book, batia de porta em porta, pedindo patrocínios. Então, nesse campeonato eu não podia decepcionar essas pessoas que já me apoiavam. E assim, eu vi que tudo era um processo para me tornar mais forte pro que eu sou hoje, para as coisas que Papai do Céu tinha lá na frente para mim. Entendeu? Mestre, eu acho que você não podia... O pensamento não era só as pessoas que apoiavam, não. Essa é uma visão minha, tá? Posso estar equivocado, mas você tinha toda uma gama de comunidades no Rio de Janeiro. Exatamente. Que o seu exemplo podia mudar. Sim. Porque você carregava uma responsabilidade nas costas, mesmo sem saber, de um garoto negro, de periferia, sem condição, sem chance, sem oportunidades, que o esporte deu essa brecha. Falou assim, olha, vai por aqui que sua vida vai mudar. Então, eu acho que a responsabilidade era muito maior, mesmo sem o senhor saber, um garoto novo, vindo de uma tragédia na família, o qual o esporte tirou o senhor disso, porque se não estivesse praticando esporte, podia estar com seu irmão ali. Exatamente. E na época, Rominho, quando meu irmão começou a se envolver com essas coisas erradas, a gente morava com nossos avós e tinha um quarto que dormia aí e ele. Eu dormia numa cama e ele dormia no chão.
E já na época ele envolvido, eu lembro como se fosse hoje, eu virei numa dessas noites assim, né, que eu tava dormindo na cama e ele no chão, eu virei para ele, cara, meu avô sempre ensinou pra gente que a gente devia seguir o caminho certo, mesmo morando numa comunidade. Você, no que você agora se propôs a fazer, você está botando a sua vida em risco, a minha vida em risco e a vida dos nossos avós e nossos familiares em risco também. Eu acho que a partir de hoje você tem que seguir o seu caminho para você não prejudicar todo mundo. Sim. Porque numa dessa, Rominho, eu poderia estar dormindo com ele ali e também ser mais uma pessoa, né, ali ser assassinado também. Sim. Tá vendo aí, galera? Às vezes você é de uma comunidade, ou você não está conseguindo apoio, patrocínio, o que é que seja, ou você tem um problema pequeno e você está se vitimizando ou está se proibindo de se tornar alguém. Mestre Ligeirinho é um grande exemplo disso. Você é do tamanho dos seus sonhos, então você vai chegar onde você quiser, depende de você. Tá? Você pode não se tornar um grande campeão, mas você pode se tornar um grande professor, você pode se tornar um grande ser humano, você pode se tornar um grande cidadão. Está aqui um grande exemplo do que o esporte, o que eu falo sempre, e eu repito, e eu sou repetitivo nisso, mas o jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação e é uma válvula que pode levar as pessoas para um sucesso. Nem sempre a medalha, o troféu disso vai ser o cara ser um grande atleta, ele pode se tornar um grande ser humano. Exatamente, eu costumo dizer, Rominho, que o jiu-jitsu vai muito mais além de medalhas. Entendeu? Como você falou bem no início, hoje em dia eu já conheci mais de 12 países através do jiu-jitsu. Eu nunca gastei um centavo para viajar. E tem pessoas que são milionários que nunca saíram do Brasil. É porque só tem dinheiro. Para ver a grandeza que é esse esporte. É isso. Eu vi uma frase uma vez, falou assim, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Tem riquezas maiores na vida. Eu fico até emocionado. Eu fico um pouco emocionado, porque o jiu-jitsu mudou minha vida, né? E hoje eu venho contando histórias que esse esporte também tem feito para outras pessoas, né? Então, às vezes a gente está aqui batendo esse papo e não sabe quem está vendo lá do outro lado, né? Mas às vezes essa conversa aqui está salvando a vida de alguém. Exatamente. Eu costumo dizer, Rominho, que quando eu passei por todo esse processo, que a grandeza está em servir. É isso. Por isso que você tem acompanhado nas redes sociais. Eu estou de férias, mas Sim. As minhas férias estão sendo mais trabalhando do que tirando férias com a minha família. É isso, assim, eu conheci o trabalho do senhor por intermédio do Sandrei, né? O Sandrei é um grande amigo, é um grande de comunidade também, que veio também da mesma comunidade que o senhor, do Complexo do Lins. E eu conheci porque ele frequentava a nossa academia. Ele vinha com o Jean, ia lá treinar com a gente, né? E sempre um garoto muito, muito humilde, assim. O Jean, a família do Jean, ajudou muito ele, né? E ele sempre de bom humor, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. E ele sempre acreditou no sonho dele. E hoje, ele está vivendo coisas do fruto do que ele sonhou lá atrás, igual o senhor hoje, né? Então ele me apresentou a história do senhor, eu vim acompanhando pelas redes sociais esses seminários, esses aulões que o senhor está dando aí, beneficente. E assim, é muito bonito, então fiz questão de contar essa história, de estar aqui com o senhor por causa disso. Porque o intuito desse bate-papo, desse podcast, não é mostrar o campeão. O campeão todo mundo mostra. Não é mostrar a medalha, o cara que está rico por causa do jiu-jitsu, o cara que está morando nos Estados Unidos. É mostrar histórias de verdade, né? Como a do senhor, como a do Sandrei, como a do Fred, que eu fiz no último episódio, perdeu um braço. Tinha tudo para se vitimizar, tudo para falar assim, pô, eu não quero saber de treinar nada, não quero saber de malhar, vou ficar aqui sentindo pena de mim. Não. Então acho que é muito mais bonito, assim, muito mais importante eu estar mostrando histórias igual do senhor do que, de repente, de um campeão mundial, que não tem nada a agregar.
né? Às vezes é uma pessoa que é um ótimo atleta, mas é um ser humano horrível. Então acho que a parte humana do jiu-jitsu, ela é muito maior do que isso. Hoje a gente teve o prazer de ter um seminário com o Ricardinho Vieira, e ele contando que estava presente o mestre Baixinho, né? Acho que é mais ou menos a geração do senhor, o Baixinho. E O ele Igor. falando que ele ajudou muito o Baixinho. E hoje o Igor, né? Baixinho. Isso. E hoje ele estava com a criança, que é o Davi Gigante, que é um atleta aqui da região, que o garoto é um fenômeno. E ele ajuda muito o garoto. Que bom. Então o Rico falando sobre isso. Que a nossa. Eu sou checkmate, né? Que a nossa equipe tem essa identidade de pessoas que vieram da comunidade, eles vieram da comunidade, o Rico e os irmãos foram alunos de, teoricamente, projeto social, porque o mestre Jacaré não cobrava deles, e hoje um mora nos Estados Unidos, dois moram nos Estados Unidos, né? O Leandro e o Léo moram nos Estados Unidos e o Rico está em Portugal. Na Europa, né? Então, eu acho que o mais legal é isso. Lógico, a gente tem que mostrar, sim, os campeões, os títulos, vamos falar da carreira atlética do senhor, mas eu acho que essa história que o senhor está contando, ela agrega muito mais. Concordo plenamente. Né? Porque o jiu-jitsu salvou a sua vida, literalmente. Exato. Né? Então é isso. E a parte, e aí, mestre? Começou a competir, começou a ganhar título, como é que foi? Desde faixa branca, quando eu comecei a me apaixonar por esse esporte, né? Eu sempre tive vontade de mudar a vida da minha família, mudar a minha vida e mudar a vida dos meus familiares, entendeu? E assim, sempre orei para Deus, né? Se um dia Deus me abençoasse de eu viver desse esporte lindo, eu queria ajudar a minha família e poder retribuir tudo que Deus e o jiu-jitsu faz até hoje por mim, entendeu? Por isso que eu me sinto na obrigação, entendeu? Eu acho que é meu chamado de fazer esses aulões beneficentes para até mesmo arrecadar alimentos e ajudar outras famílias. Ano passado também eu tive de férias, a agenda foi muito cheia de aulões e seminários beneficentes. E assim, consegui tudo que eu planejei ali com a permissão de Deus, né? A gente faz plano, mas a última palavra vem do Senhor, né? Eu consegui conquistar em títulos da CBJJ e BJJF. E graças a Deus hoje em dia eu trabalho com a defesa pessoal no Exército do Catar, mas foi outra etapa de processo ali, entendeu, Rominho? Porque as pessoas veem onde você está, mas o processo por trás, ninguém vê. Ninguém vê. A pedra que quebrou. É o famoso o por trás dos bastidores. Sim. Seja na preparação para uma luta ou numa preparação para você ir morar fora, ir trabalhar fora. Sim. Quando eu cheguei no Catar, 2017, antes teve uma seletiva no Rio de Janeiro, na academia do Gigi Paiva. E numa dessas entrevistas, eles fizeram umas duas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Você tinha que falar inglês. Na época eu não falava porque eu não tinha patrocínio. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses me preparando, escutando coisa no YouTube para me poder dar uma boa aula ali, porque você tinha que saber dar aula em inglês. E eu me trancava dentro do quarto e com minha esposa, o cara tá ficando doido lá em cima. O cara se tranca e fica no YouTube tentando aprender inglês. Mas graças a Deus, no dia da entrevista, deu tudo certo. Eu fui, na época, eu ia muito treinar com o mestre Tererê. E na época também a gente fazendo a preparação do Davi Ramos, eu e meu mestre fazendo a preparação dele pro ADCC, que ele foi campeão, né? Com aquele armlock voador, voador. Depois daquele campeonato ali, ele começou a dar muitos seminários pelo mundo todo. E num desses seminários, em Abu Dhabi, ele conheceu um sheik lá, um sheik do Catar.
que chegou para ele e falou que estava para acontecer esse projeto no Exército. Aí falou, se tu tiver alguém para indicar, então você me fala com o Fabrício, que é esse rapaz que está junto comigo aqui, e manda o currículo dele. E olha como é que as coisas é conectadas. Quando Deus quer fazer, né? Deus faz. Deus é grande. Eu fui treinar com o Mestre Tererê, o Mestre Tererê foi e chegou para mim e perguntou, Ligeirinho, tem oportunidade aí para tu morar fora. Tem coragem? Falei, pô, vai fazer essa pergunta logo para mim, né? Sabendo de tudo todo o processo que eu já passei para me ter uma oportunidade dessa. Claro, eu aceito. Aí teve essa entrevista que eu te falei no Gigi. Eu fui, fiz a entrevista, consegui passar e ficamos na espera, porque não é só você passar na entrevista, você precisa chegar lá também e tem uma bateria de exames que você tem que fazer. Sim. E para assinar o contrato. Aí passou algumas semanas, a passagem não chegava. A passagem chegou na terceira semana. Eu viajei para lá, não levei minha família, minha esposa, porque eu queria primeiro conhecer o território. E quando você chega lá, o processo seletivo, você tem que fazer uma bateria de exame e você fica mais ou menos 3 meses sem receber. E nesses 3 meses, a gente tinha, graças a Deus, o Sheik lá dava uma ajuda de custo toda sexta-feira para você deixar a família aqui no Brasil, né, tranquila e tal, não deixar desamparado. Hominho, eu não tinha assinado o contrato ainda, olha como é que são as coisas, já vem mais outro processo. O ACB, um evento da Rússia, né? Não sei se você conheço. tem O Pablo acho que chegou a lutar esse evento. Ele e o Anderson lutam muito esse evento. Acho que até o Ítalo foi ano passado, esse ano. Porque eles pagam bem, entendeu? Eles fizeram uma etapa no Catar, fizeram a segunda etapa agora. Mas quando eu cheguei lá, eles fizeram a etapa. E eu ajudando um amigo meu para ele poder lutar esse primeiro evento que eles fizeram lá. E a gente já tinha treinado e ele é aluno do professor do Cláudio Calazans, o Erivaldo Júnior, falou, David, faz não sei quantas entradas de double leg, agora no final com ligeirinho, e depois acabou o treino, que a gente já tinha treinado antes, ele só estava fazendo um a mais. Sim. Então numa dessa ele muito cansado, ele foi tentar fazer um double leg, ele ajoelhou com o joelho dele no meu pé e quebrou meu pé. Eu nunca tinha quebrado o pé treinando jiu-jitsu. Eu quebrei meu pé e saí de lá. A gente tava num hotel que o Sheik tinha reservado para os professores e eu sem assinar o contrato, minha família aqui na expectativa. O Fabrício me pegou, me levou no médico. Quando eu cheguei lá, eu fiz todos os exames. O médico falou, tu quebrou seu pé, cara. A gente vai ter que te engessar e você vai ter que ficar uns 4 a 5 meses aí sem fazer nada, sem trabalhar, sem treinar. Trabalho que também eu te aconselho a você não ir, porque eu saí de lá de muleta. Então, como é que ficou minha cabeça? Tipo, eu fiz aquele esforço para ficar trancado dentro de um quarto estudando inglês para poder fazer a seletiva. Eu consegui passar, cheguei no Catar, quebrei meu pé, não tinha assinado meu contrato. E a gente num hotel 5 estrelas de luxo, e mesmo assim eu estava indo para o quartel, mas de muleta e pé quebrado. Sentava lá e ficava assistindo às aulas. Mas Rominho, imagine só, você acabou de chegar num lugar
você não assinou o contrato, você está num hotel 5 estrelas, Bancado, tudo bancado, pago, com o pé quebrado, sem dar o retorno que eles estavam sem dar o esperando. retorno para eles. O que vem na sua cabeça? Vão me mandar embora. Vou me mandar embora. Eu não assinei o contrato, vou me mandar embora. Mas Deus é tão tremendo, Rominho, que a gente tinha que estar no quartel 4h30 da manhã. Eu acordava às 3 horas, sempre para fazer um devocional, né? Que eu sou evangélico. E eu orava e depois lia a Bíblia. E numa dessas orações, eu pedia para Deus uma coisa, Rominho. Só uma coisa. Que quando eu assinasse esse contrato, que nenhum dinheiro, nada subisse a minha cabeça e eu não mudasse por nada, por causa de poder, de status, de dinheiro, mas que eu viesse a servir ao próximo. Como assim eu fui servido? Porque a grandeza está em servir, como eu te falei. Sim. E eu acho assim, mestre, assim, a faixa preta, esse é o meu entendimento, a faixa preta é o momento que o jiu-jitsu começa, né? Todo mundo acha que é o final, principalmente só que está começando. A faixa preta é quando o jiu-jitsu começa, é quando você começa a aplicar tudo que você aprendeu, você começa a aprender com as pessoas que estão vindo de baixo, que ninguém sabe tudo, Exatamente. e você começa a ter que servir, ensinar, então você começa a aprender tudo de novo. Então acho que o significado maior do faixa preta não é o cara que é brabo que bate todo mundo, é o cara que serve ao próximo. É o cara que serve. É o cara que vai servir as pessoas que estão vindo até ele pelo conhecimento. E às vezes você está no tatame ali, você está vendo um menos graduado, alguém que está com uma certa dificuldade, e você, por ser faixa preta, você tem a obrigação de estar ali e servir aquela pessoa. Exatamente, e Rominho, eu costumo dizer que são sementes, né? Você tem que semear na vida de cada pessoa que está ao teu redor. Sim, Para quê? Para aquelas sementes ali, elas darem frutos. sim, E essas pessoas, elas automaticamente elas fazem o mesmo na Sim. vida de outras pessoas, entendeu? é isso. Então ali daquela semente vai nascer uma árvore que ela vai dar frutos. E esses frutos outras pessoas também automaticamente vão também ser beneficiada com aquele fruto ali. Então o maior legado que você pode deixar são essas sementes, entendeu? Na vida do próximo. Sim. Então, mesmo com o pé quebrado, eu indo trabalhar, vendo essa toda dificuldade que era acordar cedo, ir para o quartel, sentar lá, ver todo mundo fazer o que ama, que eu sou um apaixonado pela arte suave. Eu estou o tempo todo estudando, eu gosto muito do jiu-jitsu. Uhum. Eu me sinto bem de estar ali no tatame. E o que você tem para Entendeu? dizer, mestre? Assim, hoje o pessoal treina muito, né, e sonha em fazer o que o senhor está fazendo, morar fora do país, viver do esporte. O que o senhor tem a dizer para esse pessoal, assim, para esses jovens, para os recém-faixa preta, ou para faixa preta que dá aula aqui, que sonha em morar fora do país? O que o senhor pode dizer assim que, olha, isso é importante, né? E o que é viver do jiu-jitsu fora do país, né? O senhor tem uma bagagem de vida absurda. A gente está vendo aqui que o senhor não é um qualquer que caiu de paraquedas onde o senhor está. Primeiro, competência, segundo, a mão de Deus, e outra que o senhor fez por onde. Mas o que você tem assim para falar assim, para essa galera que está assistindo a gente, que quer morar fora do país, quer viver do jiu-jitsu? Qual o conselho o senhor daria para eles hoje? Jiu-jitsu, vocês é comprovado, né? É o maior esporte que emprega no mundo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, você indo com o seu kimono, pode treinar em qualquer academia do mundo. Para tu ver a grandeza do nosso esporte. Procure sempre ter pessoas boas ao seu lado que vai te botar no caminho certo, te levar para o caminho certo. Procure sempre estar estudando, respeitando pai e mãe. Nunca desistir do sonho de vocês.
e trabalhar honestamente. Um cara, para ele ser um faixa preta, tem vários princípios, entendeu? Um deles é o caráter. Você tem que ser um cara de caráter. Não adianta, às vezes, você ter na sua mente que você, se tornando campeão mundial, ser campeão mundial vai te abrir várias portas para você trabalhar se você for um cara mau caráter. Você tem que ser uma pessoa de caráter. Sim. E o outro ponto muito positivo é, hoje em dia, com o digital imenso como está, você pode aprender inglês. Sim. Muito. Meu filho é prova disso. Meu filho aprendeu sozinho. De graça. É. De graça. Na época, lá atrás, Rominho, como eu te falei, eu ficava trancafiado no YouTube. Hoje em dia, tu tem plataformas aí que você se inscreve e você tem professor que te dá aula de graça. Sim. Entendeu? Na época lá atrás, o YouTube não era tão avançado como é hoje em dia. Entendeu? E uma parte muito legal, Rominho, nessa trajetória, que eu até deixei de contar no começo, meu falecido avô, ele era um apaixonado pelo futebol. E ele fez de tudo para mim se tornar um jogador de futebol. Me levava nos clubes para fazer peneira, entendeu? E tal. Mas eu queria outra coisa, eu gostava de luta. Aí ele falou, então é o seguinte, você quer luta, mas você tem que continuar estudando. E eu trabalhava no escritório de advocacia e estudava depois. Entendeu? E eu treinava muito pouquinho, entendeu? Ali por causa do colégio, por causa do meu avô. E numa dessa, não sei se tu lembra, Rominho, antigamente tinha uma revista Tatame que era imensa, grande, a revista Grace. Eu tinha todos os exemplares dessa revista porque eu tinha ganhado de um amigo meu que trabalhava numa gráfica. E eu levava pro colégio, nos intervalos eu começava a folhear. Tu sabe, quando você começa a treinar jiu-jitsu, você só quer falar de jiu-jitsu. Não, eu ia pro Rio trabalhar, eu tinha aquela DVD no carro, né? Quando logo assim que saiu, eu pedi pra minha irmã mandar um pra mim, minha irmã mora fora do país. Eu baixava na internet, botava no pendrive, eu ia pro Rio e voltava ouvindo, porque eu não podia assistir porque eu tava dirigindo, mas eu ia ouvindo, né? Virou uma cachaça, né? Aí numa desses intervalos, na sala de aula ali, a professora entrou, né? E todo dia ela me via ali assistindo aquilo ali, porque eu já amava muito o jiu-jitsu. Numa dessa, no meio de todo mundo, ela vira pra mim e me fala assim mesmo: Leonardo, eu não sei pra que você continua fazendo esse esporte e continua vendo essa revista. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Rominho, aquilo dali motivou. Eu acho que foi um combustível, entendeu? Pra mim treinar muito mais, para mim poder vencer na vida, entendeu? E mostrar para as pessoas que a gente, mesmo em meio aos obstáculos, você tem condições de crescer na vida quando você acredita em Deus e você trabalha duro. Sim. Eu trabalhei. É isso. Então, mestre, primeiro agora, para encerrar, uma questão minha, tá? Uma pergunta minha, assim, uma dúvida minha. Como é que era conviver com o Tererê? Que é um cara que é referência, eu falo na parte boa, infelizmente o Tererê seguiu caminhos também por uma doença, né? Ele é portador de uma doença que ataca o mental, né? O psicológico, mas todo mundo que conviveu com esse cara disse que esse cara era uma máquina. É o carisma em pessoa. Mestre? É um cara, se você tiver ao lado dele e falar para ele que você precisa de uma camisa, ele tira a camisa do corpo dele e dá para você. E é um cara que ele não vai reter o conhecimento que ele tem. Ele vai fazer com que você aprenda e você melhore mais e mais. E é um cara que o que ele pode ajudar, ele ajuda. Dispensa comentários, Dispensa né? comentários. Professor de somente André Galvão, Cobrinha, Alan Finfou, Jackson Souza, entre outros. E muita gente. Se a gente parar para falar de pessoas que ele formou, a gente
vai ter que fazer outro podcast. Ele fez um exército, ele e o Teles, Um né? exército. Eu lembro que numa dessas voltas dele, naquela luta do europeu que o Alan entregou a faixa para ele, eu fiquei internado ali na academia, ajudando ele na preparação. Ele foi um dia na minha casa e falou, ó, nega, para minha esposa, ele chama ela de nega, nega, ó, eu vou raptar o homem vai ficar uma temporada lá comigo, ele só vem para casa de noite, mas o dia todo ele vai estar comigo. E a gente fazendo toda aquela preparação ali para a competição. E a parte engraçado, Rominho, a parte de preparação física, a gente fazendo arpoador naquela academia ao ar livre lá, com aqueles pesos lá de cimento, concreto, né? É. Aí a gente fomos de manhã uma vez, treinamos jiu-jitsu lá, ele falou, cara, agora a gente vai almoçar, a gente vai descansar, depois a gente vai fazer a preparação lá no arpoador. Lá na academia ao ar livre, eu falei, nunca tinha ido, né? Vambora. Pô, me chega lá, o sol queimando. Aí ele, ó, a gente vai fazer não sei quantas séries aí, a preparação que eu tenho aqui é muito boa e tal. E lá que era os pesos de cimento, né? E barra de ferro ali. Pô, imagine, homem, um sol ferrado. Cheio de ferrugem. Tu começar a fazer levantamento olímpico. A câmera acabou acabando a bateria, eu só estava falando sobre a preparação física com tererê. Pô, preparação física num calor de ritmo Rio de Janeiro, 40 graus. Aquelas barras de ferro tudo enferrujada. Barra de ferro enferrujada, aqueles pesos de cimento, que o pessoal falava que tem 5 de cada lado, mas era meio duvidoso, porque como é que tu vai provar que tem 5 de cada lado ali? De repente, 5 de um lado e 4,5 do outro. Mas o esquema era você inverter e fazer pro outro lado. Pô, fizemos uma preparação lá ferrada, eu saí com a mão toda destruída, mas graças a Deus o homem conseguiu ter um bom resultado lá no europeu. Eu vou conversando com o senhor, eu vou lembrando as histórias, e aí vai causando, vamos dizer assim, uma inveja, né? E treinar com o mestre Rickson, professor. Que honra você tá ali dividindo um tatame, pegando conhecimento com a maior referência do jiu-jitsu. Para mim, pelo menos, né? É a maior referência do jiu-jitsu. O homem é um samurai. Jiu-jitsu invisível. O homem é um samurai até hoje. Tá ali com o problema dele, tá com Parkinson, é um samurai. Como é que é conviver com um cara desse? Rominho, na época eu fazia preparação física com o meu professor Alexei Oliveira, que hoje em dia cuida da parte de preparação do time do Davi Ramos de MMA. Treinava com ele no Engenho de Dentro, na academia BN, mas ele recebeu uma proposta e foi morar na Barra da Tijuca, no Recreio, né? Então, como eu já treinava com ele muitos anos, eu não queria abandonar, eu queria continuar fazendo no trabalho dele. Então eu queria continuar fazendo os treinos com ele. Ele me convidou para treinar na academia onde ele tinha iniciado, que antigamente era a academia Victor Jim, hoje em dia é Bodytech, no Recreio, quase perto do Guanabara, aquele Guanabara grandão que tem no Recreio. Na beira da pista. Na beira da pista. E no horário que eu ia treinar, o mestre Rickson já treinava lá. Ele fazia a preparação dele lá. Então, eu conheci ele lá na Victor Jim. E a gente sempre se falava. E uma época eu fui morar em São Paulo, em Paulínia. E o dono da academia, que era o dono daquela marca Os Kimonos, é o Caio Gomes, junto com um ex-aluno meu também, que é do judô, fizeram um seminário com ele.
E eu fiquei sabendo, aí eu, né, já dava aula na cidade, eu fui no seminário dele. Quando eu cheguei no seminário dele, chegou eu e o dono da academia, e chegou ele virou pro dono da academia e falou, ó, cuida bem do garoto, que esse garoto aí é joia rara. Que honra, Que eu hein, mestre? já conhecia ele da Victor Gym. Falou, cuida bem do garoto, hein? Que honra. Ah, Rominho, eu nunca vi um seminário igual aquele ali. De assim, você ver posições e falar, não é possível. Como é que o cara pensou nisso? O cara não faz força. Entendeu? É um nível técnico tão grande, o estudo técnico tão grande, que você fala, como pode? E assim, judocas lá, seleção brasileira, de judô, ele mostrar posições que os caras ficam impressionados. E no Mestre. final, assim, o cara ainda me permitir tirar uma foto com ele. Mestre, eu queria ficar a noite toda aqui conversando com o senhor, a noite toda aqui ouvindo essas histórias. Eu estou aprendendo muito, eu estou absorvendo muita coisa, mais de bagagem de vida do que outra coisa. Sou um grande exemplo, tá, do que o esporte pode fazer. E de que as pessoas usam como desculpa, eu sou da comunidade, eu não tive chance, para mim é mais difícil, e o senhor está provando que isso não é verdade. Então, primeiro agradecer meu amigo Sandrei, obrigado por me apresentar esse cara, obrigado pela oportunidade, tá? Agradecer a Deus de estar aqui com o senhor, de estar aprendendo com o senhor. Dizer que é uma honra para mim estar conversando com uma pessoa igual você, poder compartilhar conhecimento, poder aprender, absorver bastante coisa. Um cara que conviveu com meus ídolos, um cara que foi professor de um cara que dispensa comentários, Davi Ramos, João Nicolite, que é um atleta aqui de Búzios, treinou com ele lá. Tá O Ari nos Estados Farias, Unidos que agora. também veio de Manaus, treinou com o Jacaré, entre outros, veio de lá. Ver o carinho que ele tem pelo senhor até hoje, né? Vai ter o seminário do senhor lá quarta-feira, a gente vai estar presente. E agradecer, dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa cidade, em Arraial do Cabo, nesse lugar tão lindo aqui. Agradecer o Vitor, obrigado por abrir esse espaço aqui, irmão. Que sua pousada seja sucesso. Pessoal, veio para Arraial, que é um lugar bonito. Estou sendo repetitivo, mas é verdade. Isso aqui não tem preço. Caribe brasileiro, uma pousada maravilhosa aqui, que é a Vista Grega. Então, mestre, te agradecer e dizer o seguinte, que a câmera está aberta, o espaço é do senhor, se o senhor falar o que o senhor quiser. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, ou se ficou alguma coisa para trás, uma mensagem que seja, um convite, o que é que o senhor quiser fazer, a câmera do podcast é sua. A mensagem que eu deixo para a nova geração, né? Não só para a nova geração, mas para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, para nunca desistir dos seus sonhos, acreditar que Deus pode fazer algo que tem dentro do teu coração, porque Deus não põe um sonho dentro do teu coração que Ele não possa cumprir. E se dedicarem, não só na parte do esporte, mas também as outras vertentes, entendeu? Porque o jiu-jitsu ele é muito além de medalhas. O jiu-jitsu é uma ferramenta muito gigantesca. Eu acho que você pode aprender muito com o jiu-jitsu. Como hoje eu estou aprendendo, eu estou aqui, vim passear com a minha família e estou conhecendo o Rominho, que é um cara incrível, um cara que ama o jiu-jitsu, está sempre aí buscando pessoas para falar da história de vida, para ajudar os amantes do jiu-jitsu. Eu acho que isso é muito importante quando você faz algo que você vai agregar na vida do próximo. Papai do céu só abençoa. E galera, sigam lá o podcast do meu amigo Rominho, sigam ele também. O Gabriel, filho dele aí, uma fera braba que é um amante do jiu-jitsu também. Pode ver aí, ele contou que o filho dele aí só vendo vídeos, entendeu? No YouTube, ele hoje em dia fala inglês fluente. Vocês vê que nada é impossível.
entendeu? Quando você realmente quer algo na vida, quer mudança de vida, não tem obstáculo, entendeu? Não pegue suas desculpas e ponha em pessoas. Pelo contrário, eu acho que vocês têm que fazer o máximo para você ser uma pessoa diferente, entendeu? Em todas as áreas. Não ficar se fazendo de vítima e jogando a culpa no professor, no amigo. Não. Olha no espelho, vê se realmente são essas pessoas que são culpadas ou você. Não há milagre sem sacrifício, entendeu? Perseverem, sejam corretos, sejam pessoas de caráter que Papai do Céu um dia abençoa. Essa é a minha mensagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. E Rominho, obrigado. Professor, obrigado você. Estar aqui com você. Uma honra te conhecer, uma honra estar aqui com você, uma honra contar a sua história. E é isso, galera. Se esse episódio, assim como os outros, mudar a vida de alguém, abrir a mente de alguém, salvar a vida de alguém, já valeu a pena, tá bom? Muito obrigado. Mestre, tamo junto, galera. Até o próximo episódio. Vou vir de novo, hein? Mestrão, espero que você tenha gostado aí.